Este é o livro, A Carícia da Morte, um Mistério, de Riley Page, livro 6, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. A terapeuta sorriu amavelmente ao seu paciente, Cody Woods, ao desligar a máquina. Penso que chega de MCP por hoje, disse-lhe à medida que a perna do paciente parava de se mexer. A máquina movimentara lenta e repetidamente a perna durante quase 2 horas, ajudando-o a recuperar da sua cirurgia ao joelho. Quase me esquecia que estava ligada, Hallie, disse Cody com uma ligeira risada. Ela teve uma sensação agridoce. Ela gostava daquele nome, Hallie. Era o nome que utilizava quando trabalhava ali no Centro de Reabilitação Signet, como terapeuta freelance. Era uma pena que Hallie Stillians desaparecesse no dia seguinte sem deixar rasto. De qualquer das formas, era assim que as coisas se processavam, e para além disso tinha outros nomes de que também gostava. Hallie retirou a máquina da cama e colocou-a no chão. Endireitou cuidadosamente a perna de Cody e endireitou os cobertores. Por fim, acariciou o cabelo de Cody, um gesto íntimo que a maior parte dos terapeutas evitavam, mas ela assumia aqueles pequenos gestos com frequência e nunca nenhum paciente se queixara. Ela sabia que projetava um certo calor e empatia, e, acima de tudo, total sinceridade. Vindo dela, um pequeno toque inocente era perfeitamente apropriado. Nunca. Ninguém o interpretara de forma incorreta. — Como está a dor? Perguntou ela. Cody vinha tendo algum invulgar inchaço e inflamação depois da operação. Por isso, ali ficara mais 3 dias e ainda não fora para casa. Esse também era o motivo por que Hallie ali estava a fazer a sua magia curativa especial. O pessoal ali no centro conhecia bem o trabalho de Hallie. Os funcionários gostavam dela e os pacientes gostavam dela. Por isso, era frequentemente convocada para situações como aquela. — A dor? Perguntou Cody. — Quase me esqueci dela. A sua voz fê-la desaparecer. Hallie sentiu-se lisonjeada, mas não surpreendida. Estivera a ler-lhe um livro enquanto a máquina estava a trabalhar, um thriller de espionagem. Ela sabia que a sua voz tinha um efeito calmante, quase anestésico. Não importava se estava a ler Dickens ou algum romance pulp ou o jornal. Os pacientes não necessitavam de muita medicação para a dor quando estavam sob os seus cuidados. Geralmente, o som da sua voz era suficiente. — Então é verdade que posso ir para casa amanhã? Perguntou Cody. Hallie hesitou 1 milésimo de segundo. Ela não podia ser inteiramente sincera. Não tinha a certeza como é que o seu paciente se sentiria no dia seguinte. — É o que me dizem, afirmou ela. Como se sente ao saber isso? O rosto de Cody foi atravessado por uma expressão de tristeza. — Não sei, disse ele. Daqui a 3 semanas é a vez do outro joelho, mas já cá não vai estar para me ajudar. Hallie segurou na sua mão carinhosamente. Ela tinha pena que ele se sentisse daquela forma. Desde que estava sob os seus cuidados, ela contara-lhe uma longa história sobre a sua suposta vida. Uma história bastante entediante, pensava ela, mas ele parecia encantado com ela. Por fim, ela explicou-lhe que o seu marido Rupert estava prestes a reformar-se da sua carreira de contabilista. O seu filho mais novo, James, estava em Hollywood a tentar vingar como argumentista. O filho mais velho, Wendell, estava ali em Seattle a dar aulas de linguística na universidade. Agora que os filhos estavam crescidos e entregues a si, ela e Rupert iam mudar-se para uma adorável vila colonial no México, onde planeavam passar o resto das suas vidas. Partiam no dia seguinte. Era uma bonita história, pensou. E, no entanto, nada tinha de verdadeira. Ela vivia sozinha. Completamente sozinha. — Ah, veja só, o seu chá ficou frio, disse ela. Vou aquecê-lo. Cody sorriu e disse: Obrigado, e tome também algum. A chaleira está no balcão. Hallie sorriu e disse: Claro.
tal como sempre fazia quando repetiam aquela rotina. Levantou-se da cadeira, pegou na caneca de chá tépido de Cody e levou-a até ao balcão. Mas desta vez pegou na sua mala que se encontrava atrás do micro-ondas, dela retirando um pequeno contentor plástico cujo conteúdo esvaziou no chá de Cody. Fê-lo rapidamente, furtivamente, um movimento que aperfeiçoara com a prática, de tal forma que tinha a certeza que ele não o tinha percepcionado. Mesmo assim, o seu coração bateu com maior rapidez. Depois, ela serviu-se de chá e colocou ambas as canecas no micro-ondas. Não me posso enganar, lembrou-se a si própria. A caneca amarela é para o Cody, a azul para mim. Enquanto o micro-ondas trabalhava, voltou a sentar-se junto de Cody e olhou para ele sem dizer uma palavra. Ele tinha um rosto agradável, pensou ela, mas tinha-lhe contado factos da sua própria vida e ela sabia que ele estava triste. Já estava triste há muito tempo. Fora um atleta premiado no secundário, mas magoara os joelhos a jogar futebol, terminando as esperanças de prosseguir uma carreira no desporto. Aqueles mesmos ferimentos acabaram por resultar na necessidade de substituir as rótulas. Desde essa altura que a sua vida ficara marcada pela tragédia. A sua primeira mulher morrera num acidente de viação e a segunda mulher deixara-o por outro homem. Tinha 2 filhos adultos, mas não falavam com ele. Também tiveram um ataque cardíaco há alguns anos atrás. Ela ficava admirada com o facto dele não se ter tornado numa pessoa amarga. Na verdade, parecia cheio de esperança e otimista em relação ao futuro. Julgava-o querido, mas ingênuo. Ela sabia que a sua vida não ia mudar para melhor. Era demasiado tarde para isso. O micro-ondas deu sinal e Hallie despertou da sua divagação. Cody olhava para ela com olhos bondosos e expectantes. Ela deu-lhe uma palmadinha na mão, levantou-se e caminhou na direção do micro-ondas. Retirou as canecas quentes ao toque. Lembrou-se mais uma vez. Amarela para o Cody, azul para mim. Era importante não as trocar. Ambos bebericaram o chá sem dizer nada. Hallie encarava aqueles momentos como momentos de companheirismo tranquilo. Entristecia-a um pouco saber que não haveria mais momentos daqueles. Dali a alguns dias, este paciente já não precisaria dela. Dali a nada, Cody cabeceava de sono. Ela misturara o pó com um medicamento para dormir, para garantir que tal sucedia. Hallie levantou-se e juntou seus pertences para se ir embora. E então começou a cantar suavemente uma canção que conhecia desde sempre. Longe de casa. Tão longe de casa. Este bebé pequenino está longe de casa. Definha de dia para dia. Demasiado triste para rir, demasiado triste para brincar. Não chores, sonha até mais não poderes. Deixa-te vencer pelo sono. Não há mais suspiros. Fecha os olhos, e estarás em casa pelo sono. Os seus olhos fecharam-se, ela afagou o seu cabelo carinhosamente. Então, depois de lhe pousar um beijo afável na testa, ergueu-se e foi-se embora. Capítulo 1. A agente do FBI, Riley Page, estava preocupada enquanto caminhava na escada de desembarque do Phoenix Sky Harbor International Airport. Estivera ansiosa durante todo o voo desde o Reagan Washington International. Viera à pressa porque ouvira que uma adolescente estava desaparecida, Jilly, uma rapariga em relação à qual Riley se sentia especialmente próxima. Riley estava determinada a ajudar a rapariga e até colocava a hipótese de a adotar. Quando Riley se encaminhava para o portão de saída, caminhando apressadamente, olhou para cima e ficou chocada ao ver a própria Jilly ali com o agente do FBI do gabinete de Phoenix Garrett Holbrook, mesmo a seu lado. Jilly Scarlatti, de 13 anos, estava ao lado de Garrett, a piscar os olhos, obviamente à sua espera. Riley ficou confusa. Tinha sido Garrett a telefonar-lhe para lhe dizer que Jilly
Tinha fugido e estava em parte incerta. Contudo, antes de Riley fazer qualquer pergunta, Dilly correu na sua direção e atirou-se para os seus braços a soluçar. Oh, Riley, desculpa, desculpa-me. Nunca mais volto a fazer o mesmo. Riley abraçou Dilly carinhosamente, olhando para Garrett em busca de uma explicação. A irmã de Garrett, Bonnie Flaxman, tinha tentado adotar Dilly, mas Dilly rebelara-se e fugira. Garrett sorriu ligeiramente, uma expressão fora do normal para um homem geralmente taciturno. Ela ligou a Bonnie depois de saíres de Fredericksburg, disse Garrett. Disse que só queria dizer adeus de uma vez por todas, mas então a Bonnie disse-lhe que estavas a caminho para levares contigo para casa. Claro que ficou logo entusiasmada e disse-nos onde a devíamos ir buscar. Ele olhou para Riley. Vires até cá salvou-a, concluiu Garrett. Riley limitou-se a ficar parada durante uns instantes, com Dilly a soluçar nos seus braços, sentindo-se estranhamente desajeitada e indefesa. Dilly murmurou algo que Riley não conseguiu ouvir. O quê? Perguntou Riley. Dilly recompôs-se e olhou Riley nos olhos, olhos castanhos a transbordar de lágrimas. Mãe? Disse Dilly com uma voz tímida e sufocada. Posso chamar-te de mãe? Riley abraçou-a novamente, esmagada pelo confuso massacre de emoções a que estava a ser sujeita. Claro, disse Riley, depois virou-se para Garrett. Obrigada por tudo o que fizeste. Ainda bem que pude ajudar, pelo menos um pouco, respondeu. Precisas de um lugar para ficar enquanto cá estás? Não, agora que a Dilly foi encontrada não vale a pena. Apanhamos o próximo voo de regresso. Garrett apertou-lhe a mão. Espero que resulte para ambas. Depois foi-se embora. Riley olhou para a adolescente que ainda estava agarrada a ela. Riley sentia uma mistura de sentimentos. Se por um lado estava eufórica por tê-la encontrado, por outro estava apreensiva quanto ao que o futuro lhes reservaria. Vamos comer um hambúrguer, disse Riley a Dilly. Asterisk nevava levemente durante a viagem de carro do Reagan Washington Airport até casa. Dilly olhava silenciosamente pela janela. O seu silêncio era uma grande mudança depois do voo de mais de 4 horas de Phoenix. Nessa altura, Dilly não conseguia parar de falar. Nunca andara de avião e estava curiosa em relação a tudo. Por que é que agora está tão sossegada? Interrogou-se Riley. Ocorreu-lhe que a neve devia ser uma visão pouco usual para uma rapariga que tinha vivido toda a sua vida no Arizona. Já tinhas visto neve? Perguntou Riley. Só na televisão. Gostas? Questionou a Riley. Dilly não respondeu, o que fez com que Riley se sentisse desconfortável. Ela lembrava-se da primeira vez que vira Dilly. A rapariga tinha fugido de um pai agressivo. Num ato de puro desespero, decidira tornar-se prostituta. Fora para uma paragem de caminhonistas que era um lugar conhecido no mundo do engate de prostitutas. Chamavam-lhes lot lizards, porque eram particularmente maltrapilhos. Riley estava lá a investigar uma série de homicídios de prostitutas. Acontecera encontrar Dilly escondida na cabina de um caminhão à espera de se vender ao condutor quando ele regressasse. Riley entregara Dilly aos serviços de proteção de menores e mantivera o contacto com ela. A irmã de Garrett acolhera Dilly para adotar, mas Dilly tinha acabado por fugir novamente. E fora nessa altura que Riley decidira levar Dilly para sua casa. Mas agora começava a pensar se cometera um erro. Já tinha que cuidar de uma filha de 15 anos, April. Só a April podia dar uma trabalheira. Tinham passado juntas por algumas experiências traumáticas desde que o casamento de Riley terminara. E o que é que ela, na verdade, sabia sobre a Dilly? Será que fazia a mais pequena ideia do quão traumateada ela estaria? Estaria preparada para lidar com os desafios que Dilly lhe poderia apresentar? E apesar de April ter aprovado a vinda de Dilly, como é que as duas adolescentes se dariam? De repente, Dilly falou. Onde é que vou dormir?
Riley ficou aliviada por ouvir a voz de Jilly. Vais ter um quarto só para ti, disse. É pequeno, mas acho que é perfeito para ti. Jilly calou-se novamente. Então, passados alguns momentos, disse: Mais alguém ficou nesse quarto? Agora Jilly parecia preocupada. Não desde que lá vivemos, disse Riley. Tentei adaptá-lo a escritório, mas era demasiado grande, por isso instalei o escritório no meu quarto. A Abril e eu compramos uma cama e uma cômoda, mas quando tivermos tempo, podes escolher alguns posters e uma colcha de que gostes. O meu próprio quarto, disse Jilly. Pareceu a Riley que ela soava mais apreensiva do que feliz. Onde dorme a April? Perguntou Jilly. Riley preferia que Jilly esperasse até chegarem à casa, então veria tudo por si própria, mas a rapariga parecia precisar de uma garantia naquele preciso momento. A Abril tem o seu próprio quarto, disse Riley, mas tu e a April vão partilhar a mesma casa de banho. Eu tenho uma só para mim. Quem limpa a casa? Quem cozinha? Perguntou Jilly. Depois acrescentou ansiosamente. Não cozinho lá muito bem? A nossa empregada, a Gabriela, trata disso tudo. Ela é da Guatemala. Vive conosco num apartamento na Cave. Vais conhecê-la não tarda nada. Ela vai tomar conta de ti quando eu tiver que me ausentar. Outro silêncio. Então Jilly perguntou: A Gabriela vai me bater? Riley ficou abismada com aquela pergunta. Não, é claro que não. Por que é que ela faria uma coisa dessas? Jilly não respondeu. Riley tentou compreender o significado daquela questão. Tentou convencer-se de que não deveria ficar surpreendida. Riley ainda se lembrava do que Jilly lhe tinha dito quando a encontrou na cabina do caminhão e lhe disse que tinha que ir para casa. Eu não vou para casa, o meu pai bate-me se volto. Os serviços sociais de Phoenix já tinham retirado a custódia de Jilly ao pai. Riley sabia que a mãe de Jilly estava em parte incerta há muito tempo. Jilly tinha um irmão algures, mas ninguém sabia notícias dele há algum tempo. Partiu-se-lhe o coração perceber que Jilly receava receber um tratamento semelhante na sua nova casa. Parecia que a pobre rapariga nem conseguia imaginar algo melhor na vida. Ninguém te vai bater, Jilly, disse Riley com a voz a tremer um pouco de emoção. Nunca mais. Vamos tomar bem conta de ti. Percebes? Mais uma vez, Jilly não respondeu. Riley desejava que ela ao menos dissesse que percebia e que acreditava no que Riley lhe transmitia. Mas em vez disso, Jilly mudou de assunto. Gosto do teu carro, disse. Posso aprender a conduzir? Claro, quando fores mais velha, disse Riley. Agora vamos instalar-te na tua nova vida. Star. Ainda caía alguma neve quando Riley estacionou o carro em frente à sua casa e ela e Jilly saíram da viatura. O rosto de Jilly contraía-se um pouco quando os flocos de neve lhe tocavam na pele. Parecia não gostar daquela nova sensação e tremia freneticamente de frio. Temos que lhe arranjar umas roupas mais quentes imediatamente, pensou Riley. A meio caminho entre o carro e a porta de entrada, Jilly estacou. Olhou para a casa. Não posso fazer isto, disse Jilly. Por que não? Jilly calou-se durante alguns instantes. Parecia um animal acossado. Riley suspeitava que o mero pensamento de viver num lugar tão aprazível a oprimia. Vou atrapalhar a April, não vou? Perguntou Jilly. Quero dizer, a casa de banho é dela. Parecia procurar desculpas, agarrar-se a razões para que tudo parecesse um projeto votado ao fracasso. Não vais atrapalhar a April, disse Riley. Agora entra. Riley abriu a porta. No interior, à espera, estavam April e Ryan, o ex-marido de Riley. Os rostos eram sorridentes e acolhedores. April foi logo ter com Jilly e deu-lhe um grande abraço. Chamo-me April, disse. Estou tão feliz por teres vindo, vais gostar muito de cá estar. Riley ficou alarmada com a diferença entre as duas raparigas. Ela sempre considerara Abril magra e desengonçada, mas ao lado de Jilly parecia robusta. Riley atribuiu a extrema magreza de Jilly ao facto de,
ao longo da sua vida, ter passado fome em alguns momentos. Tantas coisas que ainda não sei, pensou Riley. De repente, Gabriela surgiu da cave, apresentando-se com um amplo sorriso. "Bem-vinda à família!" exclamou Gabriela, dando um abraço a Jilly. Riley reparou que a pele da robusta mulher guatemalteca era apenas ligeiramente mais escura do que a de Jilly. "Vem-te!" disse Gabriela, pegando na mão de Jilly. "Vamos até lá acima. Vou mostrar-te o teu quarto." Mas Jilly afastou a mão e ficou parada a tremer. Começaram a correr-lhe lágrimas pelo rosto. Sentou-se nas escadas e chorou. April sentou-se a seu lado e colocou-lhe um braço à volta dos ombros. "Jilly, o que é que se passa?" perguntou Abril. Jilly abanou a cabeça lastimosamente. "Não sei", soluçou. "É só que... não sei. É tudo demasiado." April sorriu amorosamente e deu-lhe uma palmadinha carinhosa nas costas. Eu sei, disse. "Vem até lá acima. Vais te sentir em casa num instante." Jilly levantou-se obedientemente e seguiu April. Riley ficou agradada por constatar a forma graciosa como a filha estava a lidar com a situação. É claro que April sempre dissera que queria ter uma irmã mais nova, mas Abril tinha passado por momentos difíceis que a tinham traumatizado gravemente. Talvez, pensou Riley esperançosa, a April seja capaz de compreender a Jilly melhor do que eu. Gabriela olhou compassivamente para as duas raparigas. "Pobrecita", disse. "Espero que fique bem." Gabriela voltou para a cave, deixando Riley e Ryan sozinhos. Ryan ficou a olhar para as escadas, parecendo algo atordoado. "Espero que não esteja arrependido", pensou Riley. "Vou precisar do apoio dele." Muito tinha acontecido entre ela e Ryan. Nos últimos anos do seu casamento, foram um marido infiel e um pai ausente. Tinham se separado e divorciado, mas ultimamente Ryan parecia outro homem e passavam cada vez mais tempo juntos. Tinham conversado sobre o desafio de introduzir a Jilly nas suas vidas. Ryan parecera entusiasmado com a ideia. "Ainda concordas com isto?" perguntou-lhe Riley. Ryan olhou para ela e disse: "Sim, mas vai ser duro, muito duro." Riley anuiu e seguiu-se um silêncio incômodo. "Penso que talvez seja melhor eu ir embora", disse Ryan. Riley sentiu-se aliviada. Deu-lhe um beijo leve, ele vestiu o casaco e foi-se embora. Riley preparou uma bebida e sentou-se sozinha na sala de estar. "No que é que nos meti?" interrogou-se. Ela esperava que as suas boas intenções não dividissem novamente a sua família. Capítulo 2. Riley acordou apreensiva na manhã seguinte. Aquele ia ser o primeiro dia da vida de Jilly na sua nova casa. Tinham muito que fazer, e Riley esperava que tudo corresse pelo melhor. Na noite anterior, apercebera-se que a transição de Jilly para a sua nova vida envolveria trabalho árduo de todos. Mas Abril tinha intervido e ajudara Jilly a instalar-se. Tinham escolhido roupas para Jilly usar no dia de hoje, não das que trouxera consigo num saco de compras, mas das coisas novas que Riley e April lhe tinham comprado. Jilly e April tinham ido para a cama por fim. Riley também tinha ido, mas o seu sono fora perturbado e agitado. Agora levantara-se e vestira-se, e dirigia-se para a cozinha onde April ajudava Gabriela a preparar o pequeno almoço. "Onde está Jilly?" perguntou Abril. "Ainda não se levantou", disse April. Riley ficou preocupada. Dirigiu-se ao fundo das escadas e gritou: "Jilly, é a altura de te levantares." Nenhuma resposta lhe chegou. De repente, foi dominada pelo pânico. Teria Jilly fugido durante a noite? "Jilly, ouviste-me?" chamou. "Temos que te matricular na escola agora de manhã." "Estou a ir", respondeu Jilly. Riley respirou de alívio. O tom de Jilly era soturno, mas pelo menos estava ali e a colaborar. Em anos recentes, Riley ouvira com frequência aquele mesmo tom de April.
Agora, Abril parecia ter passado essa fase, embora ainda tivesse recaídas de tempos a tempos. Riley interrogou-se se estaria mesmo à altura da tarefa de criar outra adolescente. E naquele preciso momento, alguém bateu à porta. Quando Riley abriu a porta, deparou-se com o seu vizinho Blaine Hildreth. Riley estava surpreendida por vê-lo, mas não desagradada. Blaine era alguns anos mais novo do que ela, um homem atraente e encantador, proprietário de um restaurante sofisticado na cidade. Na verdade, ela sentira uma inconfundível, mútua atração entre eles que impossibilitava qualquer hipótese de restabelecer a ligação com Ryan. Mas mais importante do que tudo, Blaine era um vizinho maravilhoso e as filhas de ambos, melhores amigas. "Olá, Riley", cumprimentou Blaine. "Espero que não seja demasiado cedo." "De maneira nenhuma", disse Riley. "O que se passa?" Blaine encolheu os ombros com um sorriso triste. "Vim cá para me despedir", disse ele. Riley ficou perplexa. "O que é que queres dizer com isso?" perguntou. Ele hesitou e, antes de responder, Riley viu um enorme caminhão estacionado em frente à sua casa. Homens transportavam mobília da casa de Blaine para o caminhão. Riley ainda não conseguia acreditar no que via. "Vais te mudar?" perguntou. "Pareceu-me o melhor a fazer", disse Blaine. Riley quase não conseguiu evitar perguntar: "Por quê?" Mas era fácil adivinhar. Viver como vizinho de Riley provara ser perigoso e aterrador, tanto para Blaine como para a filha, Crystal. O penso que ainda ostentava no rosto provava-o. Blaine fora gravemente ferido quando tentara proteger April do ataque de um assassino. "Não é o que estás a pensar", disse Blaine. Mas Riley conseguia perceber pela sua expressão que se tratava exatamente daquilo em que ela estava a pensar. Ele prosseguiu. "Chegamos à conclusão que este lugar não era o mais conveniente. Fica muito longe do restaurante. Encontrei uma casa bem agradável mais perto. Tenho a certeza que compreendes." Riley sentia-se demasiado confusa e aborrecida para responder. Memórias do terrível incidente regressaram numa torrente arrasadora. Ela estava em Nova York a trabalhar num caso quando soubera que um assassino brutal estava à solta. Chamava-se Orrin Rhodes. 16 anos antes, Riley fora obrigada a abater a namorada num tiroteio e ele fora preso. Quando Rhodes foi finalmente libertado de Sing Sing, jurara vingar-se de Riley e de todos os que ela mais amava. Antes de Riley conseguir chegar à casa, Rhodes invadiu a sua casa e atacou April e Gabriela. Na casa ao lado, Blaine apercebera-se da luta e interviera para ajudar. O mais certo era ter salvo a vida de April, mas fora gravemente ferido ao tentar. Riley visitara-o 2 vezes no hospital. Da primeira vez fora devastador. Ele ainda estava inconsciente com tubos intravenosos nos 2 braços e uma máscara de oxigênio. Riley culpara-se amargamente do que lhe acontecera, mas quando o visitou pela 2ª vez, ficou mais animada. Ele estava alerta e alegre, e até brincara com um pouco de orgulho da sua imprudência. Acima de tudo, ela lembrava-se do que ele lhe dissera na altura. "Eu faria qualquer coisa por ti e pela April." Era óbvio que já não tinha tanta certeza. O perigo de ser vizinho de Riley provara ser um fardo demasiado pesado para ele, e agora ia-se embora. Ela não sabia se devia sentir magoada ou culpada. De uma coisa tinha a certeza: sentia-se desiludida. Os pensamentos de Riley foram interrompidos pela voz de April atrás dela. "Oh, meu Deus! Blaine, vocês vão se mudar? A Crystal ainda está cá?" Blaine anuiu. "Tenho que lá ir dizer-lhe adeus", disse April. April desatou a correr porta fora em direção à porta do lado. Riley ainda estava a tentar organizar as suas próprias emoções. "Peço desculpa", disse ela. "Desculpa por quê?" perguntou Blaine. "Tu sabes." Blaine assentiu. "A culpa não foi tua, Riley", disse ele com um tom de voz carinhoso. Riley e Blaine fitaram-se durante um momento. Por fim, Blaine forçou um sorriso. "Ei,
Eu não vou propriamente abandonar a cidade, disse ele. Podemos sempre encontrar-nos quando quisermos. E as miúdas também? E elas ainda vão frequentar a mesma escola. Será como se nada tivesse mudado. Um sabor amargo apoderou-se da boca de Riley. Isso não é verdade, pensou. Tudo mudou, e nessa altura a desilusão começou a dar lugar à fúria. Riley sabia que não estava certo sentir-se zangada. Ela não tinha esse direito. Ela nem sequer sabia por que é que se sentia assim. Tudo o que sabia era que não o conseguia evitar. E o que deviam fazer agora? Dar um abraço? Apertar as mãos? Ela tinha a sensação de que Blaine sentia a mesma estranheza e indecisão. Conseguiram trocar um adeus conciso. Blaine voltou para casa e Riley regressou para dentro da sua. Encontrou Jilly a tomar o pequeno almoço na cozinha. Gabriela já colocara o pequeno almoço de Riley na mesa, por isso, sentou-se à mesa e comeu com Jilly. Então, estás entusiasmada com o dia de hoje? A pergunta de Riley saiu antes de perceber quão desajeitada soara. Acho que sim, disse Jilly, espetando um garfo nas panquecas. Nem olhou para Riley. Star. Um pouco mais tarde, Riley e Jilly entravam na Brody Middle School. O edifício era atraente, com cacifos com portas de cores coloridas alinhados no corredor e arte de estudantes visível em todo o lado. Uma aluna educada e agradável ofereceu ajuda e direcionou-as para o gabiente principal. Riley agradeceu-lhe e continuou a percorrer o corredor, segurando nos papéis de matrícula de Jilly com uma das mãos e segurando na mão de Jilly com a outra. Anteriormente, tinham se registrado no gabinete central. Tinham levado a papelada que os serviços sociais de Phoenix tinham reunido: boletim de vacinas, transcrições escolares, a certidão de nascimento de Jilly e uma declaração de que Riley era a tutora oficial de Jilly. Jilly tinha sido retirada da custódia do pai, apesar dele ter ameaçado contestar essa decisão. Riley sabia que o caminho para finalizar e legalizar uma adoção não seria rápido ou fácil. Jilly apertou com força a mão de Riley. Riley teve a sensação de que a rapariga se sentia muito pouco à vontade. Não era difícil imaginar por quê. Por muito dura que tivesse sido a vida em Phoenix, era o único lugar onde Jilly jamais tinha vivido. — Por que é que não posso ir para a escola com a April? Perguntou Jilly. No próximo ano vais estar no mesmo liceu, disse Riley. Mas primeiro tens que terminar o 8º ano. Encontraram o gabinete principal e Riley mostrou os papéis à recepcionista. Gostaríamos de ver alguém para matricular a Jilly na escola, disse Riley. Tem que se encontrar com um orientador escolar, disse a recepcionista com um sorriso. Venham por aqui. Ambas precisamos de alguma orientação, pensou Riley. A orientadora era uma mulher na casa dos 30 anos, com um cabelo castanho encaracolado. Chamava-se Wanda Lewis, e o seu sorriso era tão terno quanto um sorriso pode ser. Riley pensou que ela podia realmente ajudar. Com certeza que uma mulher naquela posição já teria lidado com outros alunos com passados problemáticos. Wanda Lewis fez-lhes uma visita guiada à escola. A biblioteca era impecável, organizada e bem fornecida de computadores e livros. No ginásio, raparigas jogavam basquetebol com alegria. A cantina era limpa e reluzente. Tudo parecia absolutamente perfeito para Riley. Durante todo aquele tempo, Wanda Lewis colocou a Jilly várias perguntas acerca da sua anterior escola e sobre os seus interesses. Mas Jilly quase não disse nada em resposta e não colocou quaisquer perguntas. A sua curiosidade pareceu espevitar um pouco quando espreitou para a sala de arte. Mas mal se prosseguiu, voltou ao seu silêncio e indiferença. Riley interrogou-se do que poderia estar a passar pela cabeça da rapariga. Ela sabia que as suas notas mais recentes haviam sido fracas, mas já tinham sido ótimas em anos anteriores. A verdade era que Riley quase não sabia nada sobre a experiência escolar passada de Jilly. Talvez até odiasse a escola. Esta nova devia ser assustadora, um lugar onde Jilly não conhecia ninguém. E, claro,
Não ia ser fácil recuperar o atraso nos estudos quando só faltavam algumas semanas para o fim do período. No fim da visita guiada, Riley conseguiu persuadir Dilly a agradecer a Wanda Lewis. Concordaram que Dilly começaria as aulas no dia seguinte. Depois, Riley e Dilly saíram para o exterior rumo ao frio cortante de janeiro. Uma fina camada da neve do dia anterior repousava no parque de estacionamento. "Então, o que te pareceu a tua nova escola?" perguntou Riley. "Bem", disse Dilly. Riley não conseguia perceber se Dilly estava a ser soturna ou se estava simplesmente atordoada com todas as alterações que tinha que encarar. Ao aproximarem-se do carro, notou que Dilly tremia muito e que os dentes batiam. Usava um casaco pesado de abril, mas o frio estava mesmo a ser um problema para ela. Entraram no carro e Riley ligou a ignição e o ar quente. Mesmo com o carro mais quente, Dilly ainda tremia. Riley manteve o carro estacionado. Chegara o momento de descobrir o que incomodava aquela menina que estava ao seu cuidado. "O que é que se passa?" perguntou. "Há alguma coisa na escola que te incomode?" "Não é a escola", disse Dilly com a voz agora a tremer. "É o frio." "Bem sei que não faz frio em Phoenix", disse Riley. "Isto deve ser estranho para ti." Os olhos de Dilly encheram-se de lágrimas. "Às vezes faz frio", disse ela, "sobretudo à noite." "Diz-me o que é que se passa", pediu Riley. As lágrimas começaram a correr pelo rosto. Ela falava numa vozinha mínima e abafada. "O frio faz-me lembrar." Dilly calou-se. Riley esperou pacientemente. "O meu pai culpava-me sempre por tudo", disse Dilly. "Culpava-me por a minha mãe se ter ido embora e pelo meu irmão, e até me culpava por ser despedido dos empregos que arranjava. Tudo o que corria mal era sempre culpa minha." Agora Dilly soluçava silenciosamente. "Continua", disse Riley. "Uma noite ele disse-me que queria que eu me fosse embora", disse Dilly. "Disse que eu era um peso morto, que eu o atrasava, que já estava farto de mim. Expulsou-me de casa, fechou as portas e eu não conseguia entrar." Dilly engoliu em seco perante aquela memória. "Nunca senti tanto frio na minha vida", disse ela. "Nem agora com este tempo. Encontrei um grande tubo de canalização numa vala e era suficientemente grande para eu caber lá dentro. Por isso foi lá que passei a noite. Era tão assustador. Às vezes as pessoas andavam por perto, mas eu não queria que me descobrissem. Não pareciam pessoas que me ajudassem." Riley fechou os olhos, imaginando a rapariga escondida naquele tubo escuro. Murmurou. "E o que aconteceu depois?" Dilly prosseguiu. "Fiquei por lá a noite toda. Não consegui dormir. Na manhã seguinte, voltei para casa e bati à porta e chamei pelo pai e implorei-lhe que me deixasse entrar. Ele ignorou-me, como se eu nem sequer ali estivesse. Foi quando fui para a paragem de caminhões. Ali estava quente e havia comida. Algumas das mulheres eram simpáticas comigo e eu pensei que faria qualquer coisa para ficar ali. Foi nessa noite que me encontraste." Dilly acalmou ao contar a sua história. Parecia aliviada por libertar aquele peso de dentro de si. Mas agora Riley chorava. Mal podia acreditar o que aquela pobre rapariga tinha suportado. Colocou o braço à volta de Dilly e abraçou-a com força. "Nunca mais", disse Riley no meio dos soluços. "Dilly, prometo-te, nunca mais te vais sentir assim outra vez." Era uma grande promessa e Riley sentia-se pequena, fraca e frágil naquele momento. Só esperava poder cumpri-la. Capítulo 3. A mulher não parava de pensar no pobre Cody Woods. Ela tinha a certeza que ele já estaria morto por aquela altura. Saberia, com toda a certeza, pelo jornal da manhã. Por muito que estivesse a apreciar o seu chá quente e granola, esperar pelas notícias impacientava-a. "Quando é que o jornal chega?" pensou, olhando para o relógio da cozinha. A entrega parecia estar a atrasar-se cada vez mais nos últimos dias. É claro que não teria estes problemas com uma assinatura digital,
mas a verdade era que não gostava de ler o jornal no computador. Gostava de se sentar numa cadeira confortável e desfrutar da sensação antiquada de segurar um jornal nas suas mãos. Ela até gostava da forma como a tinta por vezes ficava agarrada aos dedos. Mas o jornal já estava atrasado 15 minutos. Se demorasse muito mais, teria que ligar e fazer uma reclamação. Odiaria ter que o fazer. Amargurava-a. De qualquer das formas, o jornal era a única forma que tinha de descobrir o que sucedera a Cody. Não podia simplesmente ligar para o centro de reabilitação, Signet, para saber dele. Isso seria muito suspeito. Para além disso, para o pessoal de lá, ela já estava no México com o marido, sem planos para regressar. Ou melhor, Hallie Stillians estava no México. Era triste que nunca mais pudesse voltar a ser Hallie Stillians. Tinha se afeiçoado particularmente àquele pseudônimo. Tinha sido simpático da parte do pessoal do centro de Signet terem-lhe feito uma surpresa com um bolo no seu último dia no centro. Sorriu ao lembrar-se. O bolo tinha sido decorado com sombreros coloridos e uma mensagem. Buen viage, Hallie e Rupert. Rupert era o nome do seu marido imaginário. Iria ter saudades de falar dele de forma tão carinhosa. Terminou a sua granola e continuou a bebericar o seu chá caseiro, preparado segundo uma antiga receita de família. Uma receita diferente da que tinha partilhado com Cody. E é claro que sem os ingredientes especiais que tinha acrescentado para ele. Começou a cantar ociosamente, longe de casa, tão longe de casa. Este bebé pequenino está longe de casa, definha, de dia para dia. Demasiado triste para rir, demasiado triste para brincar. Como o Cody tinha gostado daquela canção, também tinham gostado os outros pacientes. E muitos mais pacientes no futuro iriam gostar em igual medida. Aquele pensamento aquecia-lhe o coração, e naquele preciso momento ouviu um baque na porta da frente. Apressou-se para abrir e olhou para o exterior. Repousado no degrau frio estava o jornal da manhã. A tremer de excitação, apanhou-o, voltou para a cozinha e abriu-o nos anúncios de mortes. E lá estava Seattle, Cody Woods, 49, de Seattle. Parou por um momento naquele ponto. Estranho. Quase podia jurar que ele lhe tinha dito que tinha 50 anos. Depois leu o resto. No hospital, South Hills, Seattle, Washington, serviços funerários e de cremação, Sutton Brinks, Seattle. E era tudo. Era conciso, mesmo para um simples anúncio de morte. Esperava que houvesse um simpático obituário nos próximos dias, mas estava preocupada que talvez não houvesse. Quem o iria escrever, afinal de contas? Estivera sozinho no mundo, pelo menos pelo que ela sabia. Uma mulher tinha falecido, outra tinha o deixado, e os 2 filhos não lhe falavam. Não lhe dissera mais nada sobre mais ninguém, amigos, familiares, colegas de trabalho. Que importa? Interrogou-se. Sentiu uma fúria amarga e familiar a subir-lhe na garganta. Fúria contra todas as pessoas na vida de Cody Woods que não queriam saber se ele estava vivo ou morto. Fúria contra o pessoal sorridente no centro de Signet, fingindo que gostavam e que teriam saudades de Hallie Stillians. Fúria contra toda a gente e as suas mentiras e os seus segredos e a sua maldade. Como fazia com frequência, imaginou-se a sobrevoar o mundo com as suas asas negras, a provocar a morte e a destruição aos maldosos. E todos eram maldosos. Toda a gente merecia morrer. Até Cody Woods fora mau e merecia morrer. Que tipo de homem fora ele, na verdade, para deixar este mundo sem que ninguém o amasse? Com certeza um homem horrível. Horrível e detestável. É bem feito, rosnou. Depois saiu do seu estado de fúria. Sentiu-se envergonhada por ter dito tantas coisas em voz alta. Na verdade, não fora com intenção. Lembrou a si própria que não sentia nada mais do que amor e boa vontade em relação a todo o mundo. Para além disso, era quase hora de ir trabalhar.
Hoje chamava-se Judy Brubaker. Olhando-se ao espelho, assegurou-se de que a peruca castanho avermelhado estava devidamente colocada e de que a franja se espalhava de forma natural na sua testa. Era uma peruca cara, e nunca, ninguém tinha reparado que não era o seu cabelo natural. Por baixo da peruca, o cabelo curto e louro de Hallie Stillians tinha sido pintado de castanho escuro e cortado num estilo diferente. Não restava sinal de Hallie, nem no vestuário, nem na forma de se comportar. Pegou nos óculos de leitura modernos e pendurou-os num cordão brilhante à volta do pescoço. Sorriu satisfeita. Era acertado investir nos acessórios apropriados e Judy Brubaker merecia os melhores. Todos gostavam de Judy Brubaker, e todos gostavam da canção que Judy Brubaker cantava frequentemente, uma canção que cantava alto quando se vestia para ir trabalhar. Não chores, sonha até mais não poderes. Deixa-te vencer pelo sono. Não há mais suspiros. Fecha os olhos. E estarás em casa pelo sono. Ela transbordava paz. Paz suficiente para partilhar com todo o mundo. Ela dera paz a Cody Woods. E em breve daria paz a mais alguém que dela precisasse. Capítulo 4. O coração de Riley bateu descompassadamente e os seus pulmões queimavam de respirar rápida e dificultosamente. Uma música familiar não lhe saía da cabeça. Segue a estrada de tijolo amarelo. Por muito cansada e sem fôlego que estivesse, Riley não conseguia evitar sentir-se divertida. Era manhã cedo e estava frio enquanto ela corria os 10 quilômetros na pista de obstáculos de Quantico. A pista era vulgarmente apelidada de Estrada de Tijolo Amarelo. Os Marines que a tinham construído é que lhe tinham dado esse nome por terem colocado tijolos amarelos na marcação de cada quilômetro. Os formandos do FBI que sobreviviam à pista recebiam um tijolo amarelo como recompensa. Riley já recebera o seu tijolo amarelo há muitos anos, mas de vez em quando voltava à pista, só para se assegurar de que ainda era capaz. Depois do estresse emocional dos últimos dias, Riley precisava de algum esforço físico para limpar a mente. Até o momento já tinha ultrapassado uma série de desafiantes obstáculos e tinha passado 3 tijolos amarelos. Tinha trepado paredes improvisadas, ultrapassado obstáculos e saltado por janelas simuladas. Há apenas alguns momentos, tinha-se içado por uma corda e agora já descia. Quando chegou ao chão, olhou para cima e viu Lucy Vargas, a brilhante e jovem agente com quem gostava de trabalhar a treinar. Lucy estava a gostar de ser a companheira de treino de Riley naquela manhã. Estava no topo da face da rocha a olhar para baixo para Riley. Riley chamou-a. Não consegues acompanhar uma velhota como eu? Lucy riu-se. Estou a ir nas calmas, não quero exagerar. Não com alguém da tua idade. Ei, não te atrases por minha causa, gritou Riley. Dá tudo o que tens. Riley tinha 40 anos, mas nunca tinha descurado o seu treino físico. Ser capaz de se movimentar com rapidez e responder em força podiam revelar-se cruciais na luta contra monstros humanos. A simples força física tinha salvado vidas, incluindo a sua, mais do que uma vez. Ainda assim, não ficava feliz por olhar para a sua frente e ver o próximo obstáculo. Uma piscina de águas baixas, frias e lamacentas ia deixá-la encharcada e gelada. Aqui vai disto, pensou. Atirou-se na direção da lama. O seu corpo foi trespassado pelo choque tremendo da água gelada. Ainda assim, esforçou-se por rastejar e espalmou-se quando sentiu o arame farpado a raspar ligeiramente nas suas costas. Um entorpecimento corrosivo começou a apoderar-se dela, acionando uma memória indesejável. Riley estava num espaço escuro debaixo da casa. Acabara de fugir de uma jaula onde estivera presa e fora torturada por um psicopata com um maçarico de gás propano. Na escuridão, perdera a noção do tempo que passara desde que fora capturada. Mas conseguira forçar a porta da jaula e agora rastejava às cegas em busca de uma saída. Chovera há pouco tempo
e a lama por baixo de si era pegajosa, fria e funda. À medida que o seu corpo se entorpecia mais por causa do frio, um enorme desespero apoderou-se dela. Estava fraca das noites acordada e da fome. Não consigo, pensou. Ela tinha que libertar a sua mente dessas ideias. Ela tinha que continuar a rastejar e a procurar a saída. Se ela não saísse, ele acabaria por matá-la, tal como o tinha feito com as outras vítimas. Estás bem, Riley? A voz de Lucy despertou Riley da memória de um dos seus mais assombrosos casos. Era uma situação que jamais esqueceria, sobretudo porque a sua filha fora mais tarde capturada por esse mesmo psicopata. Interrogava-se se alguma vez se libertaria daquelas recordações. E Abril alguma vez se veria livre de memórias tão devastadoras? Riley regressara ao presente e apercebeu-se de que se detivera debaixo do arame farpado. Lucy estava logo atrás dela, à espera que ela terminasse o obstáculo. Estou bem, disse Riley. Desculpa atrasar-te. Esforçou-se por voltar a rastejar. À beira da água, ergueu-se e reuniu forças e energia. Depois desceu o trilho de madeira, certa de que Lucy não estava muito longe dela. Ela sabia que a sua próxima tarefa seria trepar uma rede. Depois disso, ainda tinha quase 3 quilômetros até terminar, e mais alguns obstáculos duros para ultrapassar. No fim da pista de 10 quilômetros, Riley e Lucy tropeçavam juntas, ofegantes e rindo e dando os parabéns uma à outra pelo seu triunfo. Riley ficou surpreendida por ver o seu parceiro de longa data à sua espera onde o trilho terminava. Bill Jeffries era um homem forte e robusto da idade de Riley. — Bill, disse Riley ainda sem fôlego. — O que é que estás aqui a fazer? — Vim à tua procura, disse ele. Disseram-me que te encontraria aqui. Mal podia acreditar que quisesses fazer isto, e no pico do inverno. És alguma espécie de masoquista ou quê? Riley e Lucy riram-se. Lucy disse: talvez a masoquista seja eu. Espero conseguir percorrer a estrada de tijolo amarelo como a Riley quando tiver a sua provecta idade. Em jeito de provocação, Riley disse a Bill: Ei, estou pronta para outra rodada. Queres vir comigo? Bill abanou a cabeça e riu. Disse ele. Ainda tenho o meu velho tijolo amarelo em casa e uso-o como batente. Um é suficiente para mim, mas estou a pensar em candidatar-me a ganhar um tijolo verde. Queres fazer-me companhia? Riley riu-se novamente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.